Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Rodrigo Kikuchi, sou cirurgião vascular e este é o podcast Papo na Veia, no seu primeiro episódio, seu episódio inaugural. Por isso, estamos todos aqui muito felizes com esse início de jornada desse podcast que vai tentar ilustrar para vocês de forma muito descontraída, de forma liberal, assuntos que muitas vezes ficam desconhecidos e ficam muitas vezes até aquém do que se pode fazer com as diversas situações que nós encontramos dentro da cirurgia vascular, da angiologia e principalmente dentro das doenças venosas. Neste primeiro episódio, nós vamos falar sobre meia elástica e a repercussão que ela causa na circulação em si. E para este primeiro episódio, eu vou ter um convidado que tem todo o conhecimento para passar para vocês como a meia pode atuar ajudando os pacientes, ajudando as pessoas. Enfim, se você é médico, se você é fisioterapeuta, se você é enfermeiro, ou mesmo se você é um paciente curioso, uma pessoa curiosa sobre o assunto, com certeza este convidado vai poder elucidar muito sobre meia elástica. Estou falando do Dr. Eduardo Simões da Mata, cirurgião vascular, ele que é membro do ICC, que é um comitê internacional de terapia compressiva e mais, ele está na diretoria científica desse comitê. Doutor Eduardo da Mata, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao Papo na Veia para falar se a meia é realmente importante, quais são os princípios físicos que norteiam o uso da meia elástica. Seja bem-vindo, doutor Eduardo, comente um pouquinho sobre o que te trouxe dentro desse mundo da doença venosa e da terapia compressiva. Primeiramente, olá, Kikuchi. É uma satisfação saber que nós estamos inaugurando o Papo na Veia e espero contribuir de uma forma produtiva nessa nossa conversa para que todos que possam assistir ganhem com esse nosso bate-papo. Bom, por que eu fui para a terapia compressiva? Na verdade, eu acho que eu não fui, a terapia compressiva veio para mim. É uma situação inevitável dentro da nossa especialidade, na flebologia, na cirurgia vascular. Não existe a menor possibilidade da gente fazer flebologia ou cirurgia vascular sem conhecer terapia compressiva. E é aí que a gente acaba mergulhando, porque nós acabamos nos deparando com situações de consultório das mais diversas possíveis em que você fica impotente frente à situação, e frente a essas impotências a gente acabou buscando mais conhecimento e mais tecnologia em relação a isso para que a gente pudesse atender da melhor forma o paciente, e os resultados são para lá de satisfatórios e, obviamente, você sabe tanto quanto eu disso daí. Muito bem. O que você acredita aqui? E agora eu vou ter que contar para todo mundo que está ouvindo, seja você que está no YouTube, seja você que está ouvindo a gente nas plataformas de podcast, que eu vou ter que chamar o Dr. Eduardo da Mata de Duco, porque eu não consigo olhar para o Dr. Eduardo da Mata e chamá-lo de outra coisa. Duco é um apelido carinhoso que a gente tem aqui, e certamente todos que conhecem o Dr. Eduardo sabem que muito além do nome dele, ele é uma pessoa muito acessível, então aqui vai ser Duco. Duco, diz para mim um pouquinho sobre o que você espera passar para as pessoas, sejam profissionais, sejam as pessoas que precisam dessa informação dentro do Papo na Veia. Acho que a primeira coisa, Kikuchi, nós temos que passar uma frase que eu acho que eu ouvi ela do grande papa da terapia compressiva uma vez e eu tenho passado ela sempre. Compressão, quer seja ela meia elástica, quer seja ela bandagens, dispositivos com velcro, etc., ela tem que ser vista pelos profissionais e pelos pacientes como alívio e não como sacrifício. Eu acho que esse deveria ser um slogan. Compressão é alívio, não é sacrifício. Existe uma cultura, existe um preconceito sobre isso, e isso transforma essa modalidade da nossa especialidade num patinho feio. Então, as pessoas têm um descaso com a terapia compressiva, ela é, de certa forma, não sei dizer para você se errado ou certo, mas ela é de acesso fácil por todas as pessoas, é só você entrar numa farmácia ou numa loja, você pode comprar. Eu não acho que deveria ser tão simples assim, e a gente vai discutir isso ao longo da nossa conversa, mas por ser de fácil acesso, as pessoas subestimam
a ação. E dessa forma, a adesão ao tratamento é ruim. Porque muitas vezes compra um material errado, ou uma pressão errada, usam de forma errada, machuca e etc. E aí isso fica sendo visto como um sacrifício de usar. E quando o médico passa, o paciente já começa a reclamar das piores formas, né? Então, a imagem da terapia compressiva, da meia elástica, é muito, muito inadequada, né? É até ruim, é uma imagem ruim que a gente acaba observando aí nas pessoas em geral, o que dificulta mesmo o uso. Mas será que o nosso profissional ele está preparado para indicar corretamente que usar ou como usar, da forma que usar, para que isso possa ser transmitido corretamente para as pessoas que realmente vão ter o alívio, né? Como você mesmo disse, o alívio com a terapia compressiva, ao invés dessa imagem de sacrifício que eles têm ao uso? Olha, honestamente e infelizmente, eu diria que a maioria não está preparada. Talvez seja pela formação, mas não é no Brasil, não é pessoal isso com nossos colegas, isso é ao redor do mundo. Há um despreparo na boa indicação da terapia compressiva. E esse é um dos pilares hoje do ICC, que você citou no começo, do International Compression Club, dessa entidade internacional, de levar a educação sobre a compressão, sobre as meias, sobre os materiais mais diversos, para médicos e para as empresas, e da mesma forma aos pacientes, porque existe realmente essa lacuna na formação dos profissionais. Eu acredito que geralmente existe até um trabalho que eu acredito que você deve ter lido, que a terapia compressiva é a Cinderela, né? No conto de fadas, ela é aquela gata borralheira, não é levada a sério, é feinha, aquela coisa toda, né? E aí é levado dessa forma, como o patinho feio. E acho que a gente tem que fazer ela se transformar na princesa que ela é. Se nós observarmos que 90% dos pacientes nossos de consultório devem ou deveriam ser tratados com algum tipo de terapia compressiva, não faz o menor sentido ela ser a gata borralheira. Ela tem que passar da meia-noite, né? Aliás, ela tem que encontrar a fada madrinha. E nós temos Com a certeza. obrigação de ser a fada madrinha para isso. Bom, aí cada um tem imagem de fada madrinha, né? Você que está vendo a gente aqui, eu sinceramente não acho que eu pareça uma fada madrinha, mas enfim, tentarei exercer esse papel da melhor forma possível. Mas falando da terapia compressiva, você imagina assim, a meia elástica é um material que, poxa, é mais utilizado, é mais fácil, né? Das pessoas obterem, e obviamente não é a único, né? Mas falando da meia elástica, quais são as características que a gente deveria observar na meia elástica? Porque, poxa, chega lá, meia elástica tem um monte, mas que detalhe de característica a gente poderia observar na meia elástica para conseguir entender as diferenças entre elas? Existem basicamente duas situações principais que o profissional que está prescrevendo deveria saber. Em primeiro lugar, a meia elástica tem uma dosagem, e essa dosagem ela é prescrita de forma de pressão. Então, nas caixas, nós vamos ter que ler a pressão ao qual ela foi confeccionada, 20 a 30 milímetros de mercúrio. Existe sempre uma margem, né, de 15 a 20, 20 a 30, 30 a 40, que são as principais, 18 a 23 que a gente tem no nosso mercado brasileiro. Esta pressão, ela oscila na perna do paciente de acordo com a circunferência do tornozelo. Então, ela vai variar de 20 a 30 de acordo com a circunferência do tornozelo. Essa é uma característica que você tem. Então, a dosagem de uma meia. E para que você saiba a dosagem, você tem que saber o que você está tratando no paciente. Então, a gente tem critérios e experiências de acordo com cada doença, você vai ter um critério de dosagem, ou seja, de pressão. Segunda coisa que, infelizmente, nós temos que saber, infelizmente não, felizmente nós temos que saber, mas infelizmente nós não temos esse dado em caixa, é a rigidez do material. Então, nós temos, se nós pegarmos os materiais, você vai conseguir observar que nem todas as meias que têm a pressão, a dosagem de 20 a 30 milímetros de mercúrio, têm a mesma rigidez de tecido. E essa rigidez é um fator muito importante para você determinar também qual é o tipo de meia que você vai usar. Então, se você pode pegar uma mesma dosagem de 20 a 30 milímetros de mercúrio e colocarmos 4, 5 materiais diferentes aqui na mesa, demonstrando a mesma dosagem, porém com rigidez de material diferente.
Então, não é correto você apenas prescrever a pressão sem saber o modelo da meia ao qual você está prescrevendo. Então, a dosagem e a rigidez de material são os dois principais fatores que eu vejo hoje para você indicar. Então, a dosagem é o que a gente efetivamente encontra na caixa, ou seja, Sim. a gente só está encontrando um dos dados, visualmente, pelo menos, né, na caixa, antes de comprar. Então, na sua opinião, dessa forma, o profissional, para indicar corretamente, ele não basta colocar a dose, não basta colocar o milímetros de mercúrio, né? E sim tem que conhecer efetivamente o modelo da meia. É Exato, exatamente porque isso. como não tem rigidez na caixa, ele vai ter que conhecer os modelos que existem no mercado. Porque tem marcas de meias que não tem uma rigidez X, mas tem uma rigidez Y. Então, não é uma questão de preferência de marca, mas sim um modelo que você conhece que tem uma rigidez que o teu paciente naquele momento precisa. Como que você consegue analisar a rigidez? Vamos supor o seguinte, a gente tem duas meias e, de repente, a pessoa tem duas meias que está lá indicando a mesma dose, né? As duas estão indicando 20 e 30. Como que você pode fazer a análise dessa característica que se chama rigidez? Uma forma mais simples é você colocar a mão dentro da meia, lá no tornozelo, e abrir os dedos, tentar abrir os dedos para você sentir. Como as duas têm a mesma dose de 20 a 30 milímetros de mercúrio, você vai sentir qual é mais dura para você abrir os teus dedos e qual é mais mole. As duas geram uma pressão de 20 a 30, porém há uma rigidez maior de tecido. Essa é uma forma. Uma outra característica que você vai analisar a rigidez é você ver a característica do tecido. Nós temos tecidos que são circulares e temos as malhas planas. As malhas planas são mais rígidas e essas malhas planas normalmente têm uma costura atrás da meia, porque elas não é um tecido circular confeccionado numa máquina. Ela é confeccionada plana e depois ela é costurada no final para fazer o formato da meia. Essa é uma característica de você diferenciar uma malha plana de uma circular. E a malha plana geralmente não, a malha plana é mais rígida que a malha circular. Quer dizer que ela vai ter a mesma dose, só que ao colocar a mão dentro, eu não vou conseguir abrir os dedos com tanta facilidade. É Como a isso, né? circular, exatamente. Agora, e as doses que eles falam aí, que é a dose leve, dose moderada, dose alta, que fala a meia de média compressão, de baixa compressão, compressão leve. Exato. Existem marcas que colocam isso e, ao mesmo tempo, no lado você vai ter a dosagem correta. Porém, as pessoas, no geral, acostumam a falar apenas leve, moderada e alta. Isso não é um padrão internacional. Não deve ser feito assim, porque se nós pegarmos uma marca que coloca ali dose média compressão, ela, sob via de regra, se você fizer uma analogia com outra marca, às vezes essa média compressão é a leve da outra marca. Então, você não pode se basear nisso, a menos que você coloque exatamente a marca daquela meia e naquela marca ela se refere à média, tudo bem, então eu sei que esta marca X vende a média e eu sei que nessa marca eu quero esta pressão. É uma confusão, na verdade a gente deveria usar o milímetro de mercúrio, que no Brasil ela está padronizada como 15 a 20, 20 a 30, 30 a 40, ponto. É até mais fácil que na Europa, que ele é quebrado, 23, 32, então não há necessidade disso. Né? Para nós fica até mais fácil, né? você prescrever dessa forma. Então, a primeira lição, você que está aí do outro lado ouvindo a gente, esquece dessa história aí, vamos olhar número, né? Vamos olhar número em milímetros de mercúrio, não tem que ficar pensando em a compressão leve, moderada ou alta, e sim colocar em milímetros de mercúrio, que é um número. Agora, a dose, né? Você tem que pensar na dose da meia. Qual que é a função de aumento de dose da meia, Duco? Porque você vai apertar mais, perfeito? Vai apertar mais. Mas por que apertar mais? Qual que é a consequência de apertar mais, né? Porque parece, pelo menos na minha cabeça, que isso vai ficar mais desconfortável para a pessoa que estiver usando, né? Apertar mais, né? Que é uma das grandes reclamações. Mas por que é importante aumentar a dose, aumentar a pressão? Nós temos, quando a gente trabalha com compressão, a gente trabalha lembrando da física dinâmica de fluidos, né? Vamos pensar em líquidos.
Toda vez que Então, a os gente vai... engenheiros vão se dar bem aqui, né? Engenheiros, Então, engenheiros perfeitamente. vão se dar bem. Lembrar de dinâmica de fluido. Dinâmica de fluido, exatamente. Na verdade, assim, vamos imaginar, quando nós estamos em pé, o que nós estamos falando? A gente está falando aqui sobre veia. Então, o sistema venoso leva o sangue do pé ao coração. Quando nós estamos em pé, ele vai levar esse sangue de volta ao coração, mas ele vai ter um principal obstáculo para isso, que é a ação da gravidade. A pressão gravitacional, puxa tudo para baixo. Essa pressão gravitacional vai fazer com que o sangue retorne com uma forma mais lenta para cima, vai fazer mais pressão dentro da veia, porque ela não circula mais rápido. Consequentemente, a gente vai fazer um extravasamento de líquido. Então, uma das evoluções da doença venosa crônica mais severa é o inchaço. Que doença venosa crônica é um termo genérico. Você pode ter varicosezinhas na perna, é doença venosa crônica. Quando ela começa a entrar no estágio mais avançado da doença venosa crônica, a gente tem a insuficiência venosa crônica, de uma forma bem conceitual, porém, o primeiro sintoma dela é o inchaço. Significa que essas pressões dentro da veia já estão ultrapassando um limite adequado. Então, quando a gente vai fazer um tratamento, então, de uma fase inicial de inchaço, você tem que fazer o quê? Você está brigando contra a pressão de dentro da veia. Consequentemente, você vai exercer uma pressão de fora para dentro para tentar anular a pressão de dentro da veia que está fazendo para fora. Dessa forma, você vai perder menos líquido e fazer com que o líquido que você perdeu seja absorvido pelo sistema linfático. Então, esse é o principal, a primeira ideia que você tem que ter da terapia compressiva. Tentar absorver líquidos. Vamos que você tenha um inchaço laboral, um inchaço que você adquire durante o dia de trabalho, você não tem doença nenhuma. Você vai pegar uma meia com uma pressão, com uma dosagem mais baixa, vamos dizer 15 milímetros, 20 milímetros de mercúrio, e ela vai ser suficiente para impedir com que você tenha um inchaço do trabalho. Você não tem doença venosa, certo? Beleza. Agora, eu estou numa fase, o paciente teve uma trombose, o paciente tem varizes severas na perna, ele tem muito inchaço, o inchaço vai além daquilo. Talvez os 15 a 20 milímetros de mercúrio não sejam suficientes para fazer o equilíbrio das pressões na perna. Nesse momento, você aumenta a pressão. Aí você começa o raciocínio com o seu paciente da mesma forma que você raciocina dose de medicamento. Você inicia com uma dose de medicamento com tratamento e você pede que o paciente retorne para você observar se aquela dose está correta, se você não tem que aumentar, diminuir, se não tem efeito colateral, etc. Na mesma forma, a terapia compressiva tem que ser vista assim. O paciente retorna e eu vou observar se aqueles 15, 20, 30 milímetros de mercúrio iniciais que eu coloquei foram suficientes para equilibrar o quadro dele. Se não foram, eu tenho que lançar mão de estratégias, eu tenho que conhecer a física. Bom, eu vou ter que aumentar a pressão para tentar equilibrar, mas é um paciente de certa idade, tem pouca tolerância, talvez não consiga colocar meia, a pressão vai ser muito mais forte. Bom, então eu vou aumentar a rigidez. Eu mantenho a mesma dosagem e aumento a rigidez. Aí eu vou melhorar a hemodinâmica do paciente. E aí talvez eu consiga equilibrar. Como que a rigidez consegue melhorar essa dinâmica dentro do seu conceito aí de fluidos? Como que a rigidez na mesma dose pode melhorar isso? Porque você está falando, a dose é a mesma, mas como que a rigidez vai transformar isso em melhoria? A rigidez tem um papel importantíssimo no momento em que você mexe tua perna. O que vai acontecer? Você dá um passo e vai dar a caminhada. Nesse momento do passo, a tua musculatura da panturrilha tem um momento de expansão e diminuição de volume. Nesse momento de expansão e diminuição de volume, o tecido que está mais rígido em volta não permite que o músculo se expanda muito. Dessa forma, ele vai gerar uma pressão maior sobre a veia, porque ele não gera uma pressão para fora, e daí sim, o material mais rígido vai fazer com que o músculo gere uma pressão interna. Consequentemente, ele atua mais sobre a veia e melhora mais o retorno dos líquidos, diminuindo mais a pressão dentro da veia. Então, nesse sentido. Teoricamente, toda pessoa que tiver em movimento, ela vai ter uma melhor resposta com uma meia mais rígida. Perfeitamente. É isso que eu entendi. Você tem respostas com uma meia menos rígida, mas não tão efetiva quanto uma meia ou um material mais rígido que envolve a musculatura.
E em que situação a gente não precisaria se importar tanto com a rigidez? Existe isso? Ou sempre a gente tem que se importar com a rigidez no elevador? Digo isso porque, se você pensar, né, e a gente pode até conversar daqui a pouco, mas se você pensar em material, o mais rígido me parece que vai ser ou mais grosso, ou mais, e até mais feio. Uhum. Então eu não vou querer usar, em geral, a mais rígida, embora com esses benefícios que você citou. Então, em que situação eu posso deixar um pouco a rigidez de lado e ir atrás só da situação da dose Eu, e da beleza da meia? eu diria que a maior parte dos nossos pacientes, Kikuchi, eles se beneficiam das meias menos rígidas, que seriam aqueles pacientes mais estéticos. O paciente que tem uma dor na perna, um cansaço na perna de dia a dia de trabalho, esse paciente não necessita de materiais mais rígidos. Então, O laboral, por exemplo, o do laboral emprego. isso aí, o paciente fica em pé no balcão, o professor, etc. Se ele não tiver uma doença mais avançada, ele vai se beneficiar muito mais dos materiais mais elásticos e felizmente são materiais que têm um apelo estético também nas empresas, né? Existem muitos modelos que você nem diz que é uma meia elástica. Então, nesse quesito ali, você tem esse benefício também. Você deve ter visto já muitas situações diferentes aí ao longo da sua carreira e ao longo da sua batalha na educação da terapia compressiva. Existe alguma história de meia elástica que te marcou, que você lembre, que chegou no seu consultório e estava num uso que não deveria, totalmente errado? Lembra de algum exemplo desse tipo? Sob via de regra, quando o paciente se auto-medica, entre aspas, vamos pensar em meia elástica como um medicamento, como um remédio, né? Só não é via oral. Quando ele se auto-medica, sob via de regra, está errado. Tá? Por quê? Porque como ele não entende do princípio que ela tem que fazer, que ela tem que apertar mesmo, ele tem um certo medo de que aquilo vai machucar. Então ele vai comprar um número maior. Então ele já começa comprando um número maior do que a perna, porque ele tentou usar aquele outro número e não foi adequado. Isso é muito comum. Outra coisa que acontece com relativa frequência é o paciente empresta da vizinha, ou da mãe, ou do pai, enfim, alguém que tem em casa empresta e usa, e daí diz que não funcionou. É claro que não funcionou, porque os tamanhos e a qualidade de material, ou, sei lá, a idade que já tem a meia, etc., não vai entregar o que precisa, né? É o mais comum, as lesões a gente nem não é engraçado, de certa forma, né? O problema é quando o paciente chega com lesão, né? Aí a gente já começa a ter outros problemas, né? E quando que no uso existe alguma coisa que a pessoa pode perceber que fala, opa, essa aqui não tá uma meia que não está fazendo bem para mim, né? Não preciso insistir. Qual que é o sinal ali que a pessoa pode ter que fala, opa, realmente essa aqui tá errado, vou me fazer mal, vou causar uma lesão, vou me machucar. Tem duas coisas importantes aí. Em primeiro lugar, irritação de pele. Aí nem sempre é a meia em si, mas a característica da perna do paciente. Geralmente seria um sintoma mais comum de efeito colateral de meia, né? Irritação. A pele geralmente já é mais seca, ela acaba irritando um pouquinho, mas isso não é um problema de alergia. A alergia é muito rara ao material de meia. O que é mais comum é a irritação. Então seria isso uma coisa comum. Começou a irritar, vamos observar para ver por que está sendo feita essa irritação. É fricção, é a pele que a gente tem que tratar um pouco diferente antes de você usar meia, etc. A segundo fator, e ele tem que ser óbvio para passar ao paciente, é dor e desconforto. Ela não pode machucar. Se ela está machucando, alguma coisa está errada. Tá? Então vamos lá, colocação errada, tamanho errado, uma pressão além do que o paciente pode suportar. Você tem, então, aí a gente entra noutra característica que além da dosagem e da rigidez do material, o médico que está avaliando o paciente para prescrever a meia tem que olhar o membro do paciente e entender o que melhor se encaixa naquele membro. Você não pode achar que você vai prescrever a meia e que todas vão fazer o mesmo caimento. A roupa não é assim. Não é a meia que vai ser. Existe um padrão de meias e esse padrão, e você tem que conhecer as marcas e os modelos em geral para que você possa determinar para aquele paciente teu, talvez, por exemplo, teu paciente tem uma perna mais gordinha, por exemplo, e você quer usar uma meia 3/4. Se usar a meia 3/4 seria até o joelho.
Se usar uma meia 3/4, sob via de regra, ela vai acabar machucando naquele acúmulo de gordura próximo ao joelho. Você tem duas saídas, por exemplo, isso é um exemplo, para você sair dessa situação. Ou você passa uma meia mais alta, uma 7/8 ou uma meia calça, e aí você vai entrar num problema de calor, dependendo da região do Brasil, você tem essa particularidade. Ou você passa a usar uma meia de tecido plano na perna, que essa de tecido plano geralmente não faz o garrotezinho lá em cima. Mas para que você tenha essa noção, você tem que conhecer os materiais. Porque senão o teu paciente não vai usar. E aí ele vai dizer que a meia não funciona. Não é que a meia não funciona, você não passou exatamente o material que ele precisa passar. Ele O precisa fato, usar. então, que se o nosso ouvinte aqui está usando agora uma meia elástica e ele está se sentindo pior, possivelmente tem alguma coisa errada. Tem que avaliar, com certeza. Tem que avaliar, porque ele não pode. Aí eu vou contra o que eu falei no começo da nossa conversa. Compressão é alívio. Não pode ser sacrifício. Você está doendo, está machucando. Você está machucando, o que está machucando? Por que está machucando? Se você pensar, então, Duco, que você tem essa questão da dose, né, que a gente está falando, que é o número do milímetro de mercúrio que vai comprimir, e da rigidez, e tudo isso feito com tecido. Tá? Você acha que o que a indústria, o que as pesquisas, o que a tecnologia pode trazer para a gente de diferentes? Você acha que tem margem para melhorar a meia elástica ainda? Tem, eu acho que tem sim. Bom, em primeiro lugar, ela melhorou demais, já, muito. Se nós temos tecidos térmicos hoje, a gente tem uma qualidade bem diferenciada de uso. Textura, mudou demais já os materiais. Mas a gente tem visto, talvez ainda não saindo do papel, mas já faz alguns anos que eu vi, de meias se adaptarem à perna do paciente. Tá? A gente está falando de meia aqui, naturalmente, né? Existem as outras coisas que talvez a gente vá conversar mais para frente, que seriam velcros, etc., bandagens, etc. Mas a meia em si, existe essa possibilidade de ela de você colocar e ela se conformar à tua pele, como se ela fosse uma malha inteligente. Tá? Isso aí é ficção científica. Você coloca lá assim e o negócio vai se adaptar. Eu vi um louco desses aí apresentando no congresso lá. Então, assim, a ideia, né? E falando de tecidos. Isso não saiu ainda do papel, senão a gente já saberia. Mas é uma coisa interessante, seria muito mais fácil, naturalmente. A gente só tem que ver se isso, ele tem que ser fácil e efetivo. Porque nós temos agora também o que tem facilitado, e não é nenhuma novidade, são meias com zíper. A gente tem a sua vantagem na colocação, mas você tem que observar se a gente mantém a mesma pressão com aquele zíper, se aquele zíper pode não machucar. Então tem que ver cada caso para ver se pode usar, né? Mas eu acho que vai vir sensores térmicos. Eu acho que com o tempo as coisas estão andando para tecnologia mais interessante para isso, sim. Agora eu não pude deixar de imaginar essa roupa que se adequa ao corpo do paciente sendo usada nas mais diversas situações. Aí. Imagina esporte, academia, aquela roupa que se adequa à pessoa, ao formato da pessoa. Imagina, isso aí realmente teria grande uso na terapia compressiva, na meia elástica, mas também em várias outras situações. Se a gente pensar, então, que tem tanta informação assim, né, que a gente precisa passar, você consegue dar alguma sugestão para aquele profissional que lida com isso? Como que ele pode buscar informação, entender melhor? Como que ele faz? Porque, realmente, se você pegar, né, parece que a gente está meio perdido ainda nessa área. Onde que ele pode buscar essa informação melhor? A primeira coisa que a gente tenta passar para os colegas é o seguinte: quebre o paradigma de que isso não tem importância. É a primeira coisa. Entenda que a terapia compressiva talvez tenha que ser a primeira coisa que você tenha que aprender na tua residência, porque é o manejo do teu paciente clínico. Nós temos formação cirúrgica no Brasil, temos uma tendência a operar, mas a gente não opera todos os pacientes que entram no nosso consultório. Isso é ficção.
Agora, e também não vamos indicar porque nós não sabemos fazer outra coisa, vamos indicar operar porque a gente acha que pode melhorar o paciente operando. Não, a terapia compressiva tem um papel aí. Na parte clínica, pré-operatória, pós-operatória, enfim, tem N situações que a gente usa terapia compressiva. Agora, a primeira coisa é quebrar esse paradigma, ter a humildade de observar. Não, peraí, não é tão simples assim. Eu preciso saber física, eu preciso saber matemática, eu preciso. Quando a gente dá os cursos e a gente começa a primeira aula falando sobre física e fisiologia, você joga um balde de água fria numa boa parte das pessoas que deveriam saber. Né? Então precisa ter um conceito, precisa ter um entendimento apropriado para isso. E isso hoje tem. Os congressos estão cada vez mais abordando o tema, estão cada vez mais... a gente tem colocado cada vez mais isso como algo de relativa importância e todo mundo já está vendo, tentando perceber isso. E temos os cursos para se aprender. Agora, sim, eu não vejo, Kikuchi, que só ensinar a mostrar uma meia para a pessoa, ou para o médico, para o profissional da área de saúde, vai ser suficiente. Só conhecer o material vai ser suficiente. Nós temos que abordar o material juntamente com um treinamento extremamente detalhista das doenças. Porque você conhece o material e daí? E agora? Quando que eu vou usar ele? Eu acho que as coisas não podem ser feitas separadas. Senão não dá certo. O campo é muito grande, a gente tem que ter a noção das coisas, né? Muito bem colocado. Aliás, se você ficou curioso, não perca, porque a questão da doença e onde usar, a gente vai discutir num próximo episódio. Então siga aí o Papo na Veia, porque esse ponto aí de doença e o que usar, a gente vai abordar aí logo no capítulo posterior, inclusive com o doutor Eduardo da Mata também participando. Então a gente vê o seguinte, Luco, a gente tem um profissional de saúde que, pelo jeito, está na saúde, mas ele deveria saber uma área de exatas, né? É uma coisa que usualmente a gente vê que a pessoa fala, poxa, eu escolhi ser profissional de saúde porque eu não gosto de matemática, que eu não gosto de física. Então a gente vê que a competência hoje desse profissional realmente envolve, sempre envolveu algo mais, mas hoje se mostra mais evidente. Por outro lado, nós temos o nosso paciente, a pessoa que usa, o usuário, né, e certamente tem muitos deles aqui escutando a gente agora, que tem ali no Google, tem ali no vendedor, né, o ponto de obter essa informação. E parece que isso anda conflitante. Qual que é a sugestão que você pode dar para esse usuário, né, que precisa ou quer ver melhor, quer entender melhor como que ele pode ter essas informações, ele procura diretamente o seu médico de confiança, enfim, como que o usuário pode ver melhor ou ver diferente o uso da meia elástica e da terapia compressiva? Eu acho que esse primeiro episódio aqui do podcast já é um baita início, né? Que, primeiro ter essa orientação. Quando você vai de encontro a business, a mercado, quem está ali no balcão, sob via de regra, vai vender o seu produto. Ele tem um produto ao qual ele não tem nenhuma proibição de vender, ele acaba vendendo. Não vou colocar culpa em X ou Y, acho que não é culpa de ninguém. Deveriam ter algumas particularidades para que fossem vendidas. Mas ela está ali. Pelo menos aqui, onde eu tenho a minha clínica, nós temos um bom relacionamento com a venda, em que realmente os profissionais aqui não vendem sem conversar comigo. Se o paciente é meu, óbvio que o paciente meu tem a indicação, inclusive, da marca e modelo e pressão, mas se há alguma dúvida ou se há algum paciente meu que volta a comprar sem uma orientação, no mínimo o colega pede para me procurar ou ele mesmo me liga. É um comprometimento, eu acho que tem que ter o próprio paciente. Eu acho que essa conversa aqui é importante para que o próprio paciente entenda que isso não é algo tão simples e tão subestimado não pode subestimar tanto isso daí, e dessa forma ele procurar o profissional que possa ajudá-lo nessa situação. Um especialista da área vai poder
ou deveria poder, pelo menos, buscar o esclarecimento do paciente que está precisando, né? Muito bem, Duco. A conversa muito boa, a gente teria muito o que discutir, o que falar ainda, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas e onde que elas podem te encontrar, te achar se elas tiverem dúvidas, onde que elas podem ter essa informação do Dr. Eduardo Simões da Mata. Bom, mensagem. Eu acho que participar hoje disso daqui, que puxa, é para nós um orgulho de alguns anos que a gente está nesse caminho e a gente não desiste, vai que nem formiguinha, né? Vai passo, passinho, construindo, e cada vez que a gente puder atingir os colegas profissionais da saúde, os próprios pacientes e as indústrias, se a gente conseguir formar esse elo, a gente vai para frente. Todo mundo vai se entender e todo mundo vai saber, e a especialidade e o tratamento só vão melhorar. Quanto a me encontrar, estou em Santa Catarina, Kikuchi. Tem muita gente, às vezes, não sabe nem que minha cidade existe, né? Mas ela existe, estou no oeste de Santa Catarina, estou em Xanxerê, e a gente está aí nas redes sociais também, Instagram, eu acho que é até mais fácil hoje para alguma dúvida, né? Dr.Eduardo da Mata. No Instagram fica mais fácil. O nosso site da clínica, ele agora está parado, mas o e-mail da clínica, se alguém quiser alguma informação, é procirculação@gmail.com. Então, vocês que ficaram curiosos sobre o tema, querem se aprofundar mais, podem entrar em contato com o Dr. da Mata e mais, né? Continue acompanhando aqui os nossos episódios do podcast Papo na Veia. E aí, eu vou convidar o Dr. da Mata a vestir a camisa do Papo da Veia, assim como convido vocês aí do outro lado a vestirem a camisa, passarem a ouvir. Então, se você está acompanhando a gente somente por som, está perdendo a oportunidade de ver o Dr. da Mata vestindo a camisa. O Dr. da Mata, ele é faixa preta em karatê, tenista, costuma jogar todo fim de ano com o Rafael Nadal, costuma dar um corinho lá no Rafael Nadal, mas isso são detalhes aí para conhecer o Dr. Eduardo da Mata. Obrigado por vestir a camisa do Papo na Veia, obrigado por estar conosco aqui no nosso primeiro episódio, e assim a gente chega ao fim a esse episódio do Papo na Veia. Espero realmente que todos tenham gostado e que permaneçam aqui conosco seguindo os episódios. E chegamos ao fim deste Papo na Veia. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. E já faço o convite para você acompanhar o Papo na Veia nas principais plataformas de podcasts e no YouTube da Jobst. Lembre-se, se você tiver sugestões de temas, elogios ou críticas, escreva aqui nos comentários ou nos envie um e-mail para jobstbrasil@ecit.com. E esse se escreve com E, 2 S e TY. Estamos também no Instagram, @jobstbr. Não deixe de compartilhar e curtir esse episódio. Não fique sem assunto. Acompanhe o Papo na Veia. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!